Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos dar continuidade ao último assunto que a gente vinha trabalhando, que é sobre a Idade Média. Mas antes de iniciar o assunto mais uma vez, gostaria de pedir por gentileza para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações, para que possa receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, na última aula a gente vinha trabalhando sobre a Idade Média, como era organizado esse sistema, é, essa idade que vai basicamente do século V ao século XV. Então, compreendemos um pouco sobre o feudalismo, um pouco sobre o processo de iniciação da Idade Média, ou seja, com a chegada dos bárbaros, a conquista de alguns territórios pelos bárbaros. E hoje vamos compreender a partir da organização social, ou seja, como a Idade Média se dividia socialmente, como era organizada a sociedade durante a Idade Média, né? Então, a sociedade era estamental, ou seja, ela tinha classes sociais, onde cada grupo tinha sua função específica. Por essa sociedade ser estamental, quase não existia basicamente a possibilidade de mudar de classe social, né? Não existia a possibilidade de mudar. Então, a pessoa que nascia na classe baixa, nascia pobre, dificilmente ela conseguiria ascender socialmente. Então, era uma sociedade bem estamental, uma sociedade da Idade Média, onde não era muito viável, não era muito possível mudar de classe. Então, como era dividido? Primeiramente tinha o clero. O clero era quem? Era todos os membros da Igreja Católica. Era todos os representantes da igreja com enorme prestígio, né? Desde o padre até o papa. Então, passando por bispos, arcebispos, cardeais, enfim. A nobreza eram responsáveis pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais. Então, na classe abaixo do clero, na classe abaixo da Igreja Católica, nós tínhamos as nobrezas, ou seja, tinha os nobres, que eram representados principalmente pelo senhor feudal, que era o dono do feudo, era o dono do lugar onde os trabalhadores camponeses ficavam. Era o dono do sistema econômico da época, que era, no caso, o feudalismo. E por último, nós temos os servos, que era a maioria da população, que trabalhavam e produziam riquezas. Então, a sociedade era dividida entre clero, nobreza e servos. Então, a maioria da população eram servos, camponeses, trabalhadores que trabalhavam nas roças, no comércio, no escambo, enfim, essa era a divisão social. Então, como vocês podem ver aqui mais uma vez, quem era que ficava acima de tudo? O Papa. O Papa era acima de todos, a Igreja Católica. Quem representava o clero? Tanto a Igreja como também alguns cavaleiros templários, né? Que eram, na realidade, nobres muito importantes. Já, de fato, a nobreza era representada pelos senhores feudais e por uma classe mais alta. Então, eles tinham bens, tinham recursos, mas não podiam estar em primeiro na sociedade, porque em primeiro lugar estava sempre o Papa e os representantes do clero. E por último tem a massa trabalhadora, que como sempre fica, né, nessas pirâmides sociais. A massa trabalhadora era justamente os servos, aqueles que trabalhavam para sustentar a pirâmide, para sustentar a sociedade feudal e para sustentar toda a sociedade durante a Idade Média, durante mais de 1000 anos da Idade Média. Obrigações pagas pelos servos. A corvéia, que era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, construções, pontes e fortificações, ou seja, tinham que trabalhar de graça. A banalidade, imposto pago pela utilização de infraestrutura do feudo, como moinho, torno e celeiros.
A talha, que era a porcentagem, quase sempre a metade, entregue ao senhor pela produção no manso sérvio, ou seja, era o que ele pagava na produção dentro do sistema feudal, dentro do feudalismo. Todo camponês tinha que pagar 50% da produção ao senhor feudal, que era o dono das terras. A mão morta, que era o imposto pago pela metade pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. E a captação, que era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Então percebam que eram muitos impostos que eles tinham que pagar. Eles pagavam muitos impostos e praticamente não tinham retorno disso, né? Então eles pagavam impostos para quase tudo, além de pagar impostos anualmente. Então, ele pagava diretamente o imposto a quem? Ao senhor feudal. O sistema, por isso que o sistema feudal foi um sistema que vai gerar muito poder justamente para o senhor feudal. Então, o sistema do feudalismo ele vai gerar muito poder ao senhor feudal, porque todos os servos, entre camponeses e todos os outros, tinham de prestar serviços ao senhor feudal, tinham que pagar impostos, trabalhar nas terras deles e ainda dar metade da produção, né? Então o ganho era basicamente nulo, era só mesmo o tanto de sobreviver, né? Não tinham lucro de forma significativa para trabalhar dentro do sistema feudal. Mas como as pessoas não tinham para onde ir, não tinham o que mais fazer para sobreviver, eles acabavam trabalhando para o senhor feudal dentro do sistema feudalista, né? A vida boa era a vida da nobreza, ou seja, a Igreja Católica reforçava o papel da nobreza é a proteção material da sociedade, as relações entre sucerania e vassalagem, ou seja, o sucerano era o nobre que doava um benefício a outro nobre ou a um servo. O vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao seu sucerano. Então, é como se é, um indivíduo emprestasse algo para outro ou dasse algo para outro e ele seria o sucerano e quem recebeu esse bem seria seu vassalo. Então essa é a relação de sucerania e vassalagem. E isso acontecia muito porque muitos nobres queriam favores de outros e aí acabavam virando vassalos deles, né? Então essa é a relação entre sucerania e vassalagem. Qual era a função da Igreja Católica? O senhor feudal tinha um poder local. O rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a igreja tinha o poder universal. Então, a igreja tinha um poder entre todos. Propriedade de um terço das terras da Europa influenciava a vida e o comportamento das pessoas. Então, a igreja, além de ter muitas terras, influenciava a vida das pessoas e mandava em praticamente tudo, era superior a tudo. Como vocês podem ver, o senhor feudal tinha poderes, mas ficava abaixo da igreja. Já os reis tinham poderes limitados. Os reis não eram reis como os reis da Idade Moderna, eram reis limitados, reis que ficavam abaixo dos senhores feudais. Então, nessa sequência, primeiro vinha a igreja, depois vinha justamente os senhores feudais, para só depois vinham os reis. Então, os reis ficavam abaixo da igreja e do senhor feudal. E a igreja vai influenciar o comportamento de várias pessoas, justamente pela questão da morte, né? Porque as pessoas tinham medo de morrer, pois a morte era mais frequente na Idade Média, tanto pela guerra, como pela fome, como justamente pelas pestes, pelas doenças. Aí as pessoas acabavam ficando com medo de morrer, e ao ficar com medo de morrer, as pessoas rezavam bastante. E aí doavam seus bens para a igreja, e a própria igreja também vai moldar a vida das pessoas. Eles viviam exclusivamente no teocentrismo, ou seja, Deus era o centro do universo. Deus era a explicação para todas as coisas. E a igreja reforçava isso.
Ou seja, Deus estava acima de tudo, Deus estava acima de todos, e a igreja acabava reforçando isso justamente para fazer com que as pessoas doassem os seus bens ao máximo possível para a igreja, justamente em busca da salvação, né? As pessoas pagavam impostos, pagavam tributos justamente em busca da salvação, em busca de serem salvos um dia. E a ideia justamente de Deus ser o centro do universo é justamente dizer isso, que Deus manda em tudo, Deus organiza a vida das pessoas. Se você seguir a Deus, você irá para o céu. Se você não seguir, você irá para o inferno. E esse paradigma do teocentrismo só vai ser quebrado muito depois, também no Renascimento e depois no Iluminismo. Que o quê? Que Deus não seria o centro do universo. O centro do universo seria os seres humanos e não Deus. A organização da igreja. O clero era dividido em clero secular, aqueles que viviam em contato com os fiéis, o clero regular, que vivia em conventos e mosteiros. Então, quem é o clero secular? É os padres, os bispos que vão, de certa forma, interagir mais com a população, com os fiéis, e o clero regular, aqueles que viviam nos mosteiros. Ao clero regular, coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica. Era geralmente capuchinhos, da ordem dos capuchinhos e outras ordens da igreja que outros monges da igreja que ficavam escrevendo, reescrevendo manuscritos, livros sagrados para salvaguardar a história da religião. Praticava o canto gregoriano, a igreja monopolizava a educação e a cultura. Os monges eram responsáveis pela cópia à mão de livros e eram chamados de copistas. As universidades surgiam na Baixa Idade Média, no século XI ao século XV. Mestres e estudantes em torno de uma cidade específica destacavam-se pelo ensino de determinada disciplina. Oxford na Inglaterra e Coimbra em Portugal são instituições deste período. Então, as universidades mais antigas do mundo ficam justamente na Inglaterra, que é Oxford, e Coimbra em Portugal. Geralmente nas universidades eles ensinavam mais a religião, a teologia propriamente dita, mais até do que as outras disciplinas. Filosofia vai entrar um pouco mais depois, mas de fato o ensino da religião era essencial, justamente para aqueles que pertenciam à igreja ou que queriam pertencer à igreja. A Inquisição medieval. O Tribunal da Inquisição era um instrumento utilizado pela Igreja Católica para impor seus valores e suas ideias ao conjunto da sociedade, normatizando o comportamento social. O Tribunal do Santo Ofício do século XII já perseguia e matava, torturava hereges, ou seja, todos aqueles que eram desertores do cristianismo, além de homossexuais e bruxas. Em 1252, é institucionalizado o Tribunal da Inquisição pelo Papa Inocêncio IV, na bula Ad Extirparda, auto de fé, cerimônia pública que comprovava perante a todos o poder da Igreja. Na Península Ibérica, os judeus foram os alvos preferenciais, principalmente pela questão econômica. A Santa Inquisição matava as pessoas justamente por diversos motivos, desde bruxarias, de práticas de bruxarias, até mesmo por ser homossexual, ou por infidelidade, ou por relações exclusivamente homoafetivas, e por ser de outras religiões, incluindo o satanismo. Então, as pessoas acabavam sendo interrogadas em público e acabavam sendo mortas pela Santa Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício. Acabava sendo morta de diversas formas. Acabava sendo morta pela fogueira, na cruz, ou sofria diversos tipos como é que eu posso dizer, de interrogatório
no caso de tortura, justamente para fazer com que eles confessassem que não que eram hereges, para que eles confessassem que tinham cometido os pecados e que iriam morrer pelo tribunal da Santa Inquisição. Partindo agora para os estilos arquitetônicos românicos. Floresceu entre o século XI e XIII, caracteriza-se por traços simples e austeros, grossos pilares, tetos e arcos em abóbada, janelas estreitas e muros reforçados. A questão da arquitetura e do urbanismo vai se dar mais ou menos na Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, onde eles vão começar a construir templos e igrejas grandiosas, vai começar a ter um novo estilo de arquitetura, sobretudo uma arquitetura mais visionária, feita exclusivamente de pedras ou pedra sabão ou outras pedras mais fortes, e o estilo tinha que seguir justamente um estilo proposto pela Igreja Católica. Então, não adiantava construir uma igreja se não fosse na ordem do Papa, se não fosse na ordem do clero, porque dependendo da arquitetura, a igreja não é considerada como um local santo, né? Tem que ter uma arquitetura específica para a construção daquela igreja, para a construção daquele templo sagrado do cristianismo. Então, para se construir uma igreja cristã, e isso até hoje, tem que se seguir umas regras arquitetônicas impostas pelo clero. Então não adianta se fazer uma arquitetura diferente do que uma igreja requer, né? Então o clero, principalmente o Papa e todos os engenheiros têm que seguir um determinado ofício para a construção da arquitetura de um prédio que será uma igreja. Então isso serve até hoje, né? O gótico, que é um estilo gótico, né, que vai se desenvolver muito na França, desenvolveu-se entre o século XII e XVI e predominou em países como França, Inglaterra e Alemanha. Distingue-se do românico por sua leveza, elegância e traços verticais. Nas construções góticas, as janelas ornamentadas com vitrais coloridos permitiam boa iluminação interior, as paredes tornaram-se mais finas e as altas e angulosas abóbadas eram apoiadas em longos pilares. Aqui está um estilo gótico. Esse estilo de igreja hoje em dia que a gente vê basicamente com vitrais, algumas janelas bem iluminadas, os traços mais finos são traços góticos, traços herdados desse período gótico do século XIII. Na cultura, nós tínhamos a pintura, que concentrou-se na representação humanizada de santos e divindades, destacando-se os italianos Giotto e Cimabue. Na música, nós tínhamos a música sacra, com o canto gregoriano, melodia simples e suave, cantada em uníssono por várias vozes, a música popular, que era trovadores e menestréis, a literatura, que era poesia épica, exaltando a ação dos cavaleiros em prol da cristandade, ou seja, dos cavaleiros medievais, poesia lírica, exaltando o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas. Na ciência e na filosofia, nós tivemos Roger Bacon, introduziu a observação da natureza e a experimentação como método básico para conhecimento científico. O Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, que tinham como interesse harmonizar a fé cristã com a razão. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a Igreja Católica, sobre a Santa Inquisição, sobre essa parte final da Idade Média, né? Sobre a relação de suzerania, vassalagem, um pouco sobre a estrutura social, como era dividida a sociedade, clero, nobreza e servos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.